Amém. Glória a Deus. Você clica no slide para mim, por gentileza? Aí, obrigado. Hoje, né, como a Maiara ela não passou bem, hoje era para a apóstola trazer uma palavra para vocês, então ela teve que acompanhar, né, a companheira do neto dela, teve filho, né, sábado, se eu não me engano, que veio o Arthur, né, e aí ela está acompanhando, e aí eu vim trazer essa palavra para vocês, uma palavra que já tinha um tempo que eu queria trazer para vocês, mas na correria, né, eu não consegui preparar daquele jeito que eu gosto, né, para falar 2 horas, né, então, mas vocês vão até aguentar eu por meia hora só hoje, né, porque a ideia é ensinar, né, a ideia é a gente falar para ensinar, mas eu creio que a gente vai ter bastante coisa, e eu ainda trouxe 2 casos, eu trouxe 2 vídeos do YouTube, de 2 pessoas que contam o poder da semeadura. Um eu sei que é crente, o outro eu não sei se é. Para mim é esses crentes Raimundo, não tem? Vai um dia na igreja e semana inteira tá no mundão. Eu acho que é assim. Mas os 2 contam a mesma coisa e os 2 tiveram o mesmo nível de multiplicação. Então acho que vai ser muito bom vocês ouvir. Deve dar uns 8, 10 minutos de vídeo no final, tá? Mas eu creio que vai ser para a edificação de vocês. O tema da mensagem é semeadura, um princípio espiritual e natural. Nós precisamos entender o poder da semeadura. Por que que nós ofertamos? Por que que nós ajudamos pessoas? Será que é à toa? Isso é algo que do nada Deus criou? Ou Deus já criou estabelecendo um princípio por detrás, esperando que todos o praticassem? A semeadura é um princípio que quem pratica, seja crente ou seja mundano, todos colhem. Por isso que você vai ver os maiores bilionários do mundo deixando as fortunas deles para obras de caridade. Eles já entenderam que é assim que funciona. Aí eu e você vira crente quando vê o irmão, tô passando necessidade. Você arranca 2 ali e fala, tem isso aqui para te ajudar. Não compra nem um refrigerante, meu irmão. Você entendeu? Então por que que os caras são ricos? Porque eles aprenderam o poder da semeadura. Está escrito assim, Gálatas 6, 7, 10. Diz assim, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então aqui nós temos muitas coisas nesse texto de Gálatas. O Gálatas 6, basicamente, Paulo, esse aqui é um fechamento de um versículo anterior, tá? No Gálatas 6, ele vai dizer o seguinte, reparta metade do que você tem com quem te ensina na palavra. Por isso que eu amo ensinar. É por isso que eu amo ensinar, entendeu? É um princípio espiritual. Quando eu ensino algo para vocês, vocês aprendem e começam a ver uma nova vida, vocês se tornam devedores de mim. Você entende? É por isso que vocês trazem o dízimo para mim, para eu administrar. Vocês entregam para Deus, mas quem administra sou eu. Porque eu estou sempre procurando entregar algo para você. Vou pedir para a evangelista Marise ler Gálatas 6,6. Lê para todos nós, porque não está no slide aqui. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas. Boa aquele que o instruiu. Veja, faça participante. Em outras traduções, reparta o que você tem. Você entende? Então, assim, é lógico, sabendo disso, pessoas com má índole
vai querer abusar disso e vai querer abusar de pessoas. Vocês entendem? Então, vocês têm que fazer o filtro. Se vocês conhecem alguém que é abusador, alguém que tem conhecimento bíblico, mas é abusador, sabe? Ô, evangelista, Deus me revelou que você tem que me dar essa corrente aí do seu braço aí para mim. É abusador. Está usando o nome de Deus, porque se Deus quisesse que ela desse, já ia queimar no coração dela. Oferte essa corrente. O servo de Deus não vai precisar falar nada. Ela fala, irmão, não sei se você vai gostar ou não, Deus está mandando eu te dar. Pronto, simples assim. Mas os abusadores, eles usam da nossa fraqueza. Me mandaram um vídeo essa semana, eu até mostrei para a pastora Adriana. Eu não acredito que as mulheres tiveram, elas conseguiram fazer uma coisa dessa. O vídeo é nojento. Tá o pastor, e aí ele chama as irmãs. As irmãs vêm. As irmãs levantam a saia, o vestido na frente do pastor. Ele pega uma gilete e começa a passar. Filmado, gente. Isso tá filmado. Não mostra o órgão genital, mas mostra ele fazendo. E ele com o obreiro do lado. Como que a mulher aceita passar por um negócio desse? Ela nunca leu a palavra? Para entender que a Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam os falsos mestres, falsos lobos. Vocês já me viram atender sozinho uma mulher aqui na igreja? Se eu atendo alguém, vocês veem que eu estou aqui, ó, para todos vocês verem que eu estou atendendo. Mas sozinho eu nunca atendi. Por quê? Porque eu tenho que ser sábio e prudente. Então tá cheio de lobos devoradores aí. Então, quando um cara lê um texto desse de Gálatas 6, ele vai falar, pronto, eu tenho tudo. A pessoa é obrigada a cuidar de mim e ela tem que me dar mesmo. Por quê? Olha a conclusão do texto. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também ceifará. Por quê? Qual que é a conclusão? Se alguém te ensina a palavra e você não cuida dessa pessoa, Deus não se deixa escarnecer. Ele vai te cobrar isso. Essa é a conclusão. Porém, aqui está um baita de um princípio. O quê? O que o homem plantar, ele vai colher. Isso é um princípio, isso vale para tudo. Essa é uma lei geral. O que você tem plantado? Paulo vai dizer o seguinte: se você semeia na carne, você vai colher a corrupção. O que é isso? Você é uma pessoa irada e tem dado lugar à ira? Você vai colher isso. Você gosta de prostituição? Você vai colher isso. Você gosta de mentira? Você vai colher isso. Você gosta de fofoca? Você vai colher isso. Então ele está dizendo, quem semeia na carne vai colher corrupção. Mas quem semeia no Espírito, qual é o fruto do Espírito? Gozo, paz, alegria, longanimidade, benignidade. Lembra? Do fruto do Espírito. Então quem semeia no Espírito vai ceifar o quê? Vida eterna, eternamente com o Senhor. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Aqui está o grande dilema do crente. Você começa a ajudar um, começa a ajudar outro, começa a ajudar um, começa a ajudar o outro. E aí uma hora você fala assim, Deus, eu ajudo tantas pessoas. Cadê o povo para me ajudar? Cadê as pessoas para investir em mim? Aí de repente a gente está velando você. Você não colheu isso. Você não usufruiu disso. Olha o Paulo falando sobre isso. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ou seja, você vai colher o que você está plantando, caso você não tenha morrido antes. Você entende que a sua esperança não pode estar na colheita? A sua esperança tem que estar no plantio. Sabe por quê? Se você não colher, seu filho colhe, seu neto colhe, seu bisneto colhe. Agora, se você, é como Paulo fala, se a sua esperança está nesta vida, você é um miserável. Paulo fala sobre isso. Sua esperança não tem que estar nessa vida, tem que estar na vida eterna. Então, se você não colher aqui, eu te garanto, você vai chegar diante de Deus, vai ter muita coisa para Deus te dar.
O que você não recebeu em terra, você vai receber na eternidade. Porque ele prometeu dar tanto em terra como na eternidade. Então a sua esperança não pode estar na terra. Mas o que ele fala? Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Todos quem? Crente e incrédulo. Ajude todos. Cuide de todos. Seja educado com todos. Seja razoável com todos. Até com o inimigo? Até com o inimigo. Até com aquela pessoa que te odeia. Você sabe que te odeia. A Bíblia diz que quando você faz bem para uma pessoa que te odeia, você faz com que se amontoem brasas vivas na cabeça da pessoa, não na sua, na dela. O que significa isso? A cabeça dela vai ferver de vergonha. Ela vai ficar envergonhada de falar mal de você e se ajudar ela. De atrapalhar a sua vida e você está fazendo de tudo para a vida dela dar certo. Então isso vai começar a amontoar na cabeça dela e um dia ela vai se arrepender e vai pedir perdão para você. Mas de verdade, não é de mentirinha não, é de verdade. E aí ele fala assim, mas principalmente aos domésticos da fé. O que ele está falando? Os irmãos em Cristo. Você tem uma prioridade de ajuda. Você tem que ajudar a todos, mas você tem uma prioridade. Se tiver um mundano e se tiver um irmão na fé, você tem que fazer principalmente aos domésticos da fé. Imagina se você tira de um irmão seu que ora por você, jejua para você, para dar para um bêbado que vai gastar o seu dinheiro na cachaça. E tem uma pessoa acordando de madrugada para orar por você e nesse momento ela está necessitada e era para você ajudar ela e você escolheu não ajudar. Vai ser terrível, não vai? Saber que você tirou de alguém que paga preço por você para ajudar alguém que só porque te pediu. Esses dias não, acho que foi ano passado, tinha cesta básica aqui na igreja, aí abordaram uma pessoa aqui, aí falou assim, você quer uma cesta? Ele falou, eu quero. Pegou a cesta básica e foi embora. Só que ele é nosso vizinho lá. O que nós ouvimos ele falar? O povo ali me abordou e me empurrou a cesta básica. Mas aqui ele pediu. Mas chegou lá na casa e disse, o povo quis dar e eu peguei. Eu não disse eu pedi. Sabe o que eu pensei comigo? Eu falei, olha, tirou de um crente para dar para um ingrato desse aí. Aí a gente começou a falar assim, temos que fazer alguns filtros. Você entende? Porque foi uma experiência ruim para nós. Então a gente tem que o quê? Dar prioridade aos domésticos na fé. A semeadura é um princípio que Deus estabeleceu tanto no mundo espiritual como no natural. Nossos atos, bons ou ruins, têm consequências e devemos lidar com eles. Assim, o ser humano, servindo a Deus ou não, viverá a justiça de seus próprios atos. Então é o seguinte, você tem que aprender a lidar com as consequências das suas escolhas. Eu cheguei para uma pessoa aqui da igreja e eu e a minha esposa, a gente virou para ela e falou assim, não separa. Tenta reconciliar, tenta ver o que dá. E a pessoa, não sei o que lá. Eu falei bem assim para essa pessoa, eu falei olhando na cara dela, você vai destruir a sua vida e a vida da sua família. Porque ela quis separar, não tinha traição, não tinha agressão, só tinha incompatibilidade de gênero. Resolveu não gostar mais. Pergunta como está a vida da pessoa. Separou? Não, mas está no repúdio. Está repudiando. E Deus está tocando. Porque foi alertado. Não faça. Então, o que nós temos que entender? Nossos atos, bons ou ruins, têm consequência. E às vezes são terríveis. Terríveis. E não adianta pedir clamor, não. Lembra da mulher adúltera? Que ia ser apedrejada? O que Jesus falou para ela? Cadê os teus acusadores? Não que eles não te condenaram?
não me condenaram. Eu também não te condeno. Aí vem o ponto e vírgula que ninguém fala, né? Vá e não peques mais. Todo mundo fala do livramento da pedra, mas ninguém fala o que o Senhor Jesus diz. Não faça mais isso. Porque se fizer, eu não vou estar aqui para te livrar de novo. E você vai morrer apedrejado. Vai morrer apedrejado. Gênesis 8, 22. Olha que interessante. Aqui acabou de acontecer o dilúvio na terra. Noé sai da arca e Deus está falando lá. E ele diz assim: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, muito calor, né? Muito calor, né? Verão e inverno, dia e noite não cessarão. O que ele quer dizer? Que a lei da semeadura, enquanto a terra durar, ela vai permanecer. A lei da semeadura vai permanecer, ela está em pleno vigor para justos e injustos, para crentes e ímpios. Aí eu coloquei aqui uma terrinha com algumas sementes, né? Para vocês verem. Muitos de vocês já têm experiência com plantio, mas só para a gente visualizar. A lei da semeadura não significa karma. Quem sabe o que é karma? Pode falar, gente. Eu sei que vocês sabem, só estão com vergonha de falar que sabe. Vocês sabem o que é karma? Karma é um conceito espírita que aqui se faz, aqui se paga. Existem uns vídeos, você procura uns vídeos chamados assim, ó, Instant Karma. Procura esses vídeos no YouTube. O que significa? Passa alguém, dá um chute num cachorro, eles viram as costas e um carro pega ele. Isso é chamado de karma instantâneo. Isso é uma doutrina hinduísta. Não é uma doutrina bíblica. Por isso que eu estou falando para vocês que a lei da semeadura não significa karma. Eu vou plantar para colher. Lembra que a gente leu lá atrás? Você vai plantar e às vezes vai e não vai usufruir, mas seus filhos, seus netos vão usufruir. Eu fiz mal, recebo imediatamente mal. Fiz bem, recebo imediatamente bem. Isso é o karma. Existem colheitas que demoram para germinar. Algumas precisam de tratamento do solo, temperatura, irrigação. Mas que insistir, certamente vai colher, seja para alegria ou tristeza. Você já plantou algum pé que não vingou? Mas você já insistiu alguns anos com ele? Eu conheço pessoas que já plantou, acho que pé de abacate por uns 10 anos e não vingava. Vou tentar mais um ano, se não vingar eu podo ele, entendeu? Ou seja, já estava até insistindo nele. Então às vezes é isso. Às vezes ou eu estou insistindo em algo que não era para eu fazer, ou eu estou sendo persistente e Deus está trabalhando a minha persistência. Aspecto espiritual da lei da semeadura. Existem dois tipos de semeadura, pelo menos no mundo espiritual. O que Deus semeia em nós e o que nós semeamos no reino. A parábola do semeador nos mostra como Deus trabalha em nós. O semeador é quem prega a palavra, a semente é a palavra, o solo é o nosso coração. A palavra tem um poder extraordinário em nós. O que diz a parábola do semeador? Mateus 13, do 3 ao 9, diz assim: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, e onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, os discípulos, num momento de comunhão com o Senhor Jesus, perguntou: Senhor, explica-nos essa parábola.
Ele continua um pouco mais abaixo. E Jesus vai explicar. Ele vai dizer, né, como eu falei para vocês, que a semente é a palavra. Então, toda vez que a palavra é pregada, uma semente ou várias sementes são lançadas. Eu estou aqui lançando várias sementes. Não é uma semente que vem de mim. Eu recebi a semente e lanço. Eu estou lançando aqui, ó, várias sementes. E aí, o coração de vocês, ele é o solo para receber. A semente é a própria palavra. Então, tem que ver se essa palavra vai gerar algum fruto em você ou não. Ele vai dizer o seguinte: quando o semeador sai, ela cai, algumas das sementes elas caem na beira do caminho. E ele vai dizer que vem as aves do céu e come. Quando vem as aves do céu, ele está dizendo o seguinte: quando ela cai à beira do caminho, significa o seguinte: essa pessoa não entendeu a palavra, ela não entendeu a revelação da palavra. Você pode ter entendido tudo o que eu falei, mas você não entendeu a revelação espiritual do que eu estou ensinando. Então, para você, essa palavra não significa nada. Nada, você não entendeu. Você fala, mas o que ele quis dizer? Não entendi nada do que ele falou, achei bonito, ri um pouco, mas não entendi nada. Então ele está dizendo o seguinte: quando você não entende, Satanás vem e tira do seu coração. Eu te pergunto, como Satanás consegue tirar algo do nosso coração? Porque à beira do caminho tem terra. Qual que é a beira do caminho? É a beira do seu coração. A semente chegou perto do solo fértil, mas ela ficou aqui. Por quê? Porque enquanto você não entendeu, a semente não desceu para o solo fértil. Ela ficou ali, paradinha. Quando Satanás viu que você não entendeu, o que ele faz? Pega. Sabe o que isso mostra? Mostra uma outra realidade. Satanás tem acesso a pensamentos rasos nossos. Fala, Satanás ele é mente? Não. Ele tem acesso a pensamentos rasos. Não existem pensamentos seus que chega a pessoa e consegue entender o que você está pensando? Já não aconteceu com vocês isso? Você está num lugar pensando, você está pensando no seu filho? Você fala, como que você sabe? O seu pensamento é tão raso que é como se uma frequência comunicasse. Ele é muito raso. Aí eu te pergunto, se um ser humano consegue ler um pensamento raso seu, o diabo não vai conseguir? Se os pensamentos são sinapses, então são meio que energia no mundo espiritual? O que quer dizer? Quando você fica pensando besteira, você se torna uma presa fácil para Satanás. Você nunca reparou? Às vezes você está aqui quietinho, aí você está pensando assim, eu queria acabar com a minha vida. Você pensa assim, ó. O que começa a vir na sua mente quando você pensa isso? Se mata, se joga, pega uma corda, pega uma faca. E por que agora você começou a ser bombardeado desses pensamentos? Você nunca pensou nisso? Vigia. Você está dando muita trela para o seu inimigo. Porque ele percebe, ele lê seu corpo e esses pensam, porque quem que Jesus está dizendo? Vieram as aves do céu e comeram-na. Ou seja, o próprio Senhor Jesus está dizendo que Satanás tira do coração. É o próprio Senhor Jesus que está declarando isso. Aí ele vai dizer o quê? Se ela não caiu na beira do caminho, provavelmente ela caiu entre os pedregais. O que quer dizer isso? Muita pedra. Por ter pedra, vai dizer o quê? Que é sem raiz. A planta cresce um pouco, pega um pouquinho de água e vai crescendo, mas ela não tem firmeza. Quando isso acontece? Você recebeu a palavra e você ficou feliz. Você saiu do culto radiante. Deus falou comigo. Deus me deu uma direção. Aí você chega no trabalho, o chefe está de pá rodada com você. Você chega em casa, marido ou esposa está de pá rodada com você.
E aí você fala, meu Deus, aí você descobre que um amigo seu está doente. Aí de repente um dinheiro que era para cair, dá um problema no cartão, o banco vai lá e bloqueia. Você precisa de 2, 3 dias para liberar o dinheiro e tem que pagar a conta hoje. Você liga para o fulano ciclano, ninguém tem dinheiro para te arrumar naquele momento. E o que quer dizer? As lutas, as tribulações, ela faz com que a palavra não germine. Você saiu daqui com esperança, você saiu daqui crendo que Deus ia mudar a sua história e realidade. Mas começou a vir uma notícia ruim, outra notícia ruim, outra notícia ruim, que essa palavra não deu tempo de criar raiz dentro de você. Então você fala assim, eu sabia que Deus não me ama. Olha a luta que Ele mandou. Quanto mais eu rezo, mais assombração acontece. Não é assim que o pessoal fala? Então veja, isso é quando ela cai em pedregais, espinhos, né? Ele vai dizer o quê? Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram. Quando os espinhos vão crescendo, eles vão sufocando, né, a planta, né? Então ele está dizendo assim, ó, quando você recebe a palavra, porém, o mundo te atrai, as riquezas te atraem, sabe o que acontece? Ele vai dizer o quê? Sufoca a palavra e não germina. Eu vi um testemunho de um presbítero que era muito rico, tinha muito dinheiro. Aí ele teve um sonho. Nesse sonho, ele estava no mercado fazendo uma baita de uma compra. Aí ele estava lá pagando a compra dele e ele escutou a trombeta do arrebatamento. Ele falou, o arrebatamento, mas ele estava com uma nota de R$50 e ele não sabia se ele se direcionava para a trombeta ou se ele largava a nota. Aí ele acordou, ele foi perguntar para o pastor, pastor, o que significa esse sonho? Ô, meu irmão, precisa de interpretação um sonho desse? Você está apegado às riquezas. Você está apegado a este mundo. Você nunca viu aquele crente que está hoje aqui e amanhã está lá no tum-tá? Já não viu isso aí? Hã? Tem uns, né? Aí ele falou, eu estou tentando ficar firme. Mas o mundo seduz, o dinheiro seduz. Então a palavra, ela não consegue crescer dentro da pessoa. Ela não germina. Mas aí você não dá vazão para Satanás. Você aguenta as lutas, você não murmura, você também não ama esse mundo e nem ama as riquezas desse mundo. Então aonde essa palavra vai cair? Em boa terra, na melhor terra do seu coração. E ela vai produzir 100 vezes, 60 vezes, 30 vezes. Então você vai multiplicar. Quando essa palavra entra, então você vai vencer o pecado, você vai vencer a iniquidade. Você vai se tornar uma pessoa madura. Você vai sair dos bastidores para vir para o altar. Porque a palavra está frutificando dentro de você. Olha o que diz o Senhor. Isaías 55:11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que a enviei. Toda palavra que Deus lança sobre a sua vida, ela tem uma determinação. Ela deve ser próspera. Ela tem que ter sucesso naquilo que foi enviada. Então, por que as palavras que são liberadas na sua vida não se realizam? Será que está na beira do caminho? Será que está entre os pedregais? Será que está entre os espinhos? É uma reflexão para você fazer essa noite. Olha quando Deus fala algo, Gênesis 1:3. E disse Deus, haja luz, e ouve-los. Com Deus é assim. Deus não fala assim, haja luz, aí aparece um fiasco e fora. Um fiasco e fica escuro. Estou mandando para ver luz, rapaz, haja luz aí. Deus não trabalha assim não. Deus falou, a água parou. Irmãos, só para vocês entenderem como que funciona com Deus. Deus manda Gabriel com 2 missões.
Gabriel, você tem duas missões. Missão 1, você precisa falar com Isabel, né? E falar com o marido da Isabel que ele vai ser pai de João Batista. E você vai visitar a Maria e vai dizer que ela vai receber Jesus dentro dela, tá bom, Flor? Combinado. Desce Gabriel. Gabriel encontra com Zacarias. E os dois estão conversando. Vira Gabriel e fala assim, ó: você vai ser pai. Tudo que você sonhou na sua vida vai acontecer. Se prepara, vai ser João, vai ser grande, vai ser profeta o homem, hein? Zacarias me vira para Gabriel e fala assim: não tem como não, sou velho. O que Gabriel fez? Vocês lembram o que Gabriel fez? Gabriel fez bem assim, ó: eu assisto diante de Deus. Eu estou diante de Deus todos os dias. Você está me chamando de mentiroso? Só para você aprender a respeitar a mensagem que eu trago, você não vai falar. E a Bíblia diz que Zacarias ficou mudo. Ele entrou falando e saiu. Tem o mudinho do Uber lá. Ficou igualzinho o mudinho do Uber lá. Ninguém entendia nada do que ele falava. Ninguém entendia nada. Por quê? Porque com Deus é assim. Ele falou, a água parou. Você não pode duvidar do que Deus fala para você. Ainda que venha angústia, ainda que venha tristeza, ainda que venha depressão, você precisa procurar se firmar no que Deus fala e tentar declarar, por mais difícil que seja. Deus falou, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir o que Ele disse. Ainda que meus olhos não vejam, Ele cumprirá o que Ele falou. Quando Deus diz, acontece. Quando Ele libera a palavra, ela deve gerar vida em nós, com toda a sorte de frutificação. Hebreus 4:2 diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se tem um lugar que pode entrar nas profundezas do seu coração, é a palavra. Então por que a gente tem se preocupado tanto? Porque a gente tem amado mais esse mundo? Porque a gente tem murmurado tanto? Porque a gente tem estado com o coração tão distante de Deus que não consegue perceber a revelação por detrás da palavra? Então a gente tem que vigiar com isso. E uma outra parte é o que nós semeamos no reino. 2 Coríntios 9, 6, 7 diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Colossenses 3,25 diz: mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então veja, os dois textos falam de colheita. Uma colheita boa, seja pouco ou muito, ou uma colheita ruim, porque quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer. Se você semear pouco, você vai colher pouco, mas você vai colher. Todos os que semeiam, colhem. O que Deus está falando? Se você tem a oportunidade de fazer mais e não faz, é por isso que você vai colher pouco. Deus não está falando da quantidade que você dá. Não é a quantidade. Sabe, esses dias uma irmã falou pra gente que ela só tinha R$5 com ela. E Deus pediu essa oferta para ela. Me dá esse dinheiro, me dá essa oferta. Ela ficou num primeiro momento assim, né? Tá bom, vou dar, é só o que eu tenho. E ela não tinha mais o que comer, não tinha nada. Até para Uber ela não tinha. E ela veio, puf, deu. Aí eu virei para ela, falei assim, teve um tempo aí que ela até ofertou um aluguel para nós. Aí eu falei bem assim para ela:
Você sabia que esses R$ 5 seu foi muito mais do que o aluguel que você nos deu? Porque daquela vez você deu um pouco do que você tinha. Dessa vez você deu tudo o que você tinha. Você entende que você deu muito mais? Ela virou para mim e falou assim, e não é que é? Eu falei, então, não se trata de quantidade, não se trata de valores, mas disponibilidade. Se você pode ajudar, ajude. Eu não sei com você, eu e minha esposa, a gente tem um imã. Nós entramos nos mercados assim, não tem? Eu tô andando assim, aí eu começo a ver uma pessoa meio pedinte andando assim, eu já vou procurando outro corredor, já falo, Deus, tem 100 pessoas nesse mercado. Não é possível que eu vou ser sorteado. Não é possível. Aí eu viro aqui, viro ali, de repente, na minha frente assim. Aí eu olho assim, né? Ô moço, tem como você me ajudar? Aí eu olho tanta gente no mercado assim. Eu falo, ô Deus, tanta gente com oportunidade de ajudar ele. Só escolheu eu? Aí eu creio que Deus, é como se Deus falasse assim, filho, deles, você é o que vai ajudar. Aí eu faço as contas, eu falei agora, será que eu vou ter? Aí a pessoa, posso fazer uma compra? Eu lembro um dia que eu estava meio cartão estourado, não tem? Tinha só um limitezinho, né? Ainda antigo extra, né? Aí eu virei para um rapaz e falei, pode comprar o que você precisa. Eu olhei a lista dele, eu falei, pode comprar o que está na lista. Eu vou comprar umas coisas aqui, você compra a sua lista e vamos fazer isso aí. Aí quando eu vi o rapaz pedindo para outra pessoa. Pensa no homem que ficou bravo. Não deu moral para minha palavra. Juntei nele ali e falei, ô filho, eu não falei para você comprar não? Vai lá, já terminei minha compra. Vou falar, você tem meia hora para comprar o que você tem aí nessa lista. Falei, não deu moral para mim também, vou apertar o negócio aqui também. Foi lá, comprou tudo que tinha, eu falei, na hora que eu fui passar, eu vi o valor assim, eu falei, seja o que Deus quiser. Passei assim, falei, Deus cuida do outro mês. Vamos ver o que vai para esse negócio aí. Faltou? Nunca faltou. Você entende? Nós temos que aprender a confiar no Senhor, a fazer. Às vezes, irmãos, eu tenho que muitos desses camaradas aí que param na nossa frente não são nem pessoas comuns. Eu tenho para mim que são anjos, só para liberar uma bênção na nossa vida, porque ele vem só no ser. Eu lembro uma vez que alguém contou um testemunho que acho que ele ajudou uma pessoa, e essa pessoa é uma criança, e de repente essa criança sumiu quando ele ajudou essa criança, e ninguém sabia dessa criança. Ele falou, só podia ser um anjo. Não tem explicação. Então às vezes Deus faz isso, Ele autoriza anjos a se transfigurar em seres humanos só para você ajudar. Uma marmita, um copo com água. E aí, sabe aquela bênção sua que está presa? Já fez campanha, já fez oração, nada resolve aquilo lá, nada. Aí você vai dar o copo com água para essa pessoa, vai, no outro dia sai a resposta. Você nunca reparou isso? Você está tão pedindo para Deus, eu falo, eu preciso criar uma situação só para dar essa vitória para ela. Anjo, desce lá, finge que é um mendigo só para você pedir, porque se você for com roupa bonita, ele vai te enxotar, vai com roupa bem surrada. Aí aparece aquela pessoa bem surrada na tua frente, até fedendo ainda. O anjo é realista, até demais, né? Só para fazer isso. Fala, não tem esse texto da Bíblia. Tem. A Bíblia diz que nós devemos ser hospitaleiros, porque muitos receberam anjos sem saberem que eram anjos. Deus se relaciona com você, você que não está sabendo. Às vezes você já conversou com muito anjo e não está nem sabendo. Então veja, semeie, semeie, semeie. Toda pessoa que você ajudar, principalmente se for da fé, você receberá a devida recompensa do Pai. Provérbios 19:17 diz assim, ao Senhor empresta o que compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Olha a outra tradução. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e ele nos devolve o bem que fazemos. Quando você ajuda uma pessoa necessitada, Deus se torna devedor de você. Está aí o texto. Já mandou Deus dever? Qual que é a ordem de Deus? Não tomem
emprestado. Aí você ajuda o pobre. Quem tomou emprestado de você? Sabe o que Jesus falou? Aquele que empresta é escravo do que emprestou. Por isso que Deus tem que liberar uma bênção imediatamente para você. Por isso que quando você ajuda uma pessoa necessitada, Deus faz. Por isso assim, né? Tipo assim, chega aí, vai ter um negócio aí das crianças, se eu tenho, ajudo. Vai ter um chá aí, não sei do que, a gente ajuda. Vai ter a gente ajuda. Porque, eu estou esperando que essas pessoas, que Deus as considere pobre, entendeu? Vai que Deus considera ela pobre, eu estou ajudando a pessoa certa, né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pagar o benefício. Ele vai nos ajudar. Ele vai abrir aquilo que estava emperrado, aquela ação travada na justiça, aquela cura que não vinha, aquela resposta que você estava pedindo, aquele dom espiritual que você estava pedindo. Deus vai liberar, porque você ajudou uma pessoa que estava precisando. Aqui não se trata de você emprestar para a pessoa pagar depois, tá? Chega uma pessoa necessitada, estou precisando de R$1.000, você tem 3.000 lá na conta. Irmão, vou te emprestar 1.000, daqui um mês você me paga. Esse versículo não se aplica a você. Porque você vai receber de volta. Se você falar assim, meu irmão, você está precisando de 1.000? Eu tenho 3. Você pensa, se você falar que tem 3, eu lembrei que eu estou precisando de 2. Eu lembrei que estou precisando de 2. Né? Ele pediu 1.000, né? Aí você fala, irmão, eu tenho esses 1.000 para te dar e eu vou te dar de presente. Você está precisando, não está? Tô para comprar, para pagar a conta, vai lá. Deus, ele vai virar para você e vai dizer assim, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Esse ato dele dizer obrigado, Senhor, sabe o que você fez? Por sua causa, alguém deu glória a Deus. E Deus nunca vai esquecer disso. Você fez uma pessoa com sua atitude dar glória a Deus. Porque o mais comum é com nossas atitudes pessoas blasfemarem de Deus. Então, por sua causa, uma pessoa deu glória a Deus. Então, Deus não vai esquecer isso de você, tá? Então, você dá sem esperar nada em troca. Opa, deixa eu voltar. Eu vou soltar os 2 vídeos agora para vocês verem, né? Pode apagar essa luz aí. Eu vou soltar. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eles vão falar, tá? E aí vocês vão ver se a semeadura vale a pena ou não. Eu postei esse vídeo em novembro de 2020. Esse é crente, tá? Passou novembro, não deu em nada. Passou dezembro, também não deu em nada. Começo de janeiro, não deu em nada esse vídeo. Ele estava, até o começo de janeiro, já tinha 2 meses que ele tinha sido postado, ele estava com, sei lá, não lembro, mas 500 visualizações, vai. Aí, ok. Aí, eu e a minha esposa estávamos lá em casa, no nosso AP, e chegou um casal de amigos nossos, que a gente gosta bastante, que eles têm 2 crianças, né, 2 filhos pequenos. Aí, papo vai, papo vem. Ele chegou e a gente estava falando sobre viajar, como eu e minha esposa, a gente ama viajar, para mim é uma das melhores coisas, né? E aí, esse casal falou, cara, você sabe que meu filho não conhece o mar até hoje? E tipo, assim, o menino tinha, sei lá, 7 anos já. Aí, mano, deu uma nota, tá ligado? Na garganta, né? Eu falei, caramba, mano, eu não falei nada, né? Só fiquei pensando assim, tá, beleza. Fomos dormir. Aí, no dia seguinte, eu acordei com Deus falando assim, paga uma viagem para eles. Eu falei, cara, paga uma viagem, não tem dinheiro nem pra mim, vou pagar pra eles, mano, né? Não, paga uma viagem pra eles. Aí eu fui lá e conversei com a minha esposa, falei, amor, cara, eu fiquei com maior vontade de pagar uma viagem pra eles. Ela falou, nossa, e eu também, meu, ontem a hora que eles falaram isso aí, eu fiquei com muita vontade de pagar e tal. Aí fomos lá e pagamos. E não era de uma grana que tava sobrando, era da grana que eu tinha pra fazer minhas coisas, quitar meu apartamento, né, que eu tinha quase quitado, mas não tinha quitado tudo ainda. E aí, fomos lá e pagamos a viagem para eles. Cara, no dia seguinte, eu não tenho certeza, mas 1 ou 2 dias depois, no máximo, um cara me mandou uma mensagem no direct do Instagram falando, cara, não lembro o nome, não achei mais, que é muito difícil você achar conversa antiga no Instagram, né? Cara, eu represento uma associação de corretores aqui de Guarulhos e tal, queria saber se eu posso divulgar esse grupo aí, esse vídeo aí que você fez aí de amortização na minha rede. Eu pensei, caramba, tem vários outros vídeos falando sobre amortização, meu não foi o primeiro. Né? Eu falei, claro, manda ver, pode divulgar, é tudo nosso aí, né, para ajudar mesmo. Aí falou, beleza. A partir daquele dia o vídeo começou a viralizar. Aí
10 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, beleza. Aí o tempo foi passando e foi dando dinheiro esse vídeo. Aí quando chegou em julho, eu fui lá no YouTube Analytics, né? Que é onde a parte que fala sobre as estatísticas do YouTube, né? E lá estava escrito que esse vídeo de janeiro até julho tinha me rendido 70 mil reais. Foi o único vídeo do meu canal que viralizou, assim, gostaria que tivesse mais, né? Mas foi o único, mas ok. 70 mil reais. Eu falei, caramba, mano, 70 mil reais, cara. Aí, tipo assim, uma coisa que eu sempre exerço é a gratidão a Deus, sabe? Por tudo que acontece, mano. Coisa boa, coisa média, coisa ruim. Aí eu deitei na minha cama lá e falei, caramba, pai, 70 mil, mano, por causa de um vídeo. Aí, na hora, senti... entra o negócio que eu tô falando. Quem não acredita em Deus, essas coisas pode não concordar, mas ok. Na hora, Deus falou assim, Duda, você lembra quanto que você gastou naquela viagem? Eu falei, que viagem, né? A viagem do Brian, da Andréia, tipo falando no meu coração assim, né? Aí eu falei, não lembro não. Daí, vai lá ver. Daí eu fui lá no Booking, que é onde eu tinha comprado, né? Foi uma viagem, tipo, simples, assim, pra, tipo, São Sebastião aqui, num fim de semana, né? Aí eu fui ver lá, 700 reais eu tinha gastado. E na mesma hora Deus falou no meu coração, tá aí, filho, 100 vezes mais. Mano, tipo, animal, velho. Tipo, Bora. Deus falando, tá ligado, cara? A sua generosidade, e eu não fiz isso pensando em nada. Eu não fiz isso pensando em Deus me abençoar, ou tipo, sabe como alguns caras fazem? Se você vier e trouxer 10 mil aqui, Deus vai te dar 1 milhão. Não. Eu quis, Deus colocou no meu coração de ajudar uma família que eu gostaria que o filho conhecesse a praia, né? E aí, 6, 7 meses depois, Deus chega e fala, tá aí, filhão, você ouviu minha voz, você obedeceu, você deu aquela viagem, agora tá aí 100 vezes mais para você. E muito mais, porque agora Deus me deu um canal, eu pude sair do meu trabalho, e isso é muito da hora, né? Eu tava fazendo os cálculos aí, eu trabalhei 18 anos CLT. Cara, você ser seu próprio chefe é muito da hora, né? Liberdade de tempo, liberdade geográfica, poder fazer o que eu quiser, sabe? Então, tipo assim, de certa forma eu posso dizer que Deus mudou a minha vida, porque eu fui generoso com aquela família que o filho nunca tinha conhecido o mar, né? Então, essa é a versão espiritual da coisa, sobrenatural. Quem não acredita nisso fica com a outra versão, que foi simplesmente um vídeo que estourou por acaso ou por forças do universo, né? E aí tamo aí, cara, agora 2 anos e o canal tem crescido bastante, eu tô muito feliz. E entra aquele negócio que eu falei, o canal tá dando dinheiro? Tá, mas eu nunca fiz isso por dinheiro. Meu canal de música, eu tenho ele faz 9 anos, ele me dá $150 por mês. Porque apesar de ter muito inscrito, não dá visualização, né? Então isso não sustenta ninguém, mas é o prazer de ensinar e o prazer de ajudar também, né? Então muitas pessoas que hoje têm um canal enorme começaram a se ajudando, né? Muitos canais não dão certo, na verdade, né? Tipo, o cara tenta e não vai pra frente nunca. Então eu sempre falo para as pessoas, você quer começar um canal? Fale sobre algo que você ama fazer. Porque se der dinheiro, maravilha. Se não der, maravilha também. Se você gosta de fazer isso, né? Então bola pra frente. O senhor mandou eu comprar o quê? Paçoca. Eu liguei e não tinha o quê? Paçoca. Eu fui comprar o quê? Paçoca. Tô saindo do supermercado com meu filho na Rio Negro ali 6 horas, você sabe aquele trânsito que é, né? E eu baixei o vidro pra ver o movimento, pra mim entrar na rua, saindo do estacionamento, e meu filho olhou pra uma mulher que tava vindo assim na calçada e disse assim, pai, aquela mulher tá chorando muito, ó, o que foi que houve com ela? E tinha uma mulher vindo, parecia que ela tinha, sabe, que ela não tava triste, ela parecia que tava desesperada. Ela parecia não, ela tava desesperada. E ela veio com um saco na mão e eu perguntei a ela, o que foi que houve? Ela disse assim, meu filho, eu tô o dia todo na rua atrás de alguma coisa para meus filhos comer. Eu tenho 2 filhos e até agora eles não comeram nada. Era 6 e pouco da noite, 6h10, 6h15, sei lá, já. E eles não comeram nada. E ela desesperada, ela disse, se você me der R$1, me ajuda. Eu preciso comprar alguma coisa para meus filhos comerem. E assim, aquilo me comoveu tanto de uma forma, que eu disse assim, mas me fala uma coisa, você passou o dia todo na rua fazendo o quê? Ela, eu vendo paçoca. E ela tirou aquilo. Aí eu disse assim, cara, Deus tá falando alguma coisa comigo aqui, não é possível. Não é possível mesmo. Não é possível. Eu fui na escola, sobremesa do Henry, escolhi do Henry, tem 30 alunos na sala, a dele foi paçoca. Lá em casa sempre tem, não tinha naquele dia, eu tive que comprar paçoca. Eu tô saindo, eu olho, a mulher chega desesperada e ela tá vendendo o quê? Paçoca. Aí eu disse assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou abençoar a sua vida. Você tem Pix? Ela tem um. Aí eu fui transferir R$1.000 pra ela. Por que eu tô te falando de valores? Nunca você vai ver eu falando de valores sobre doação, sobre nada disso. Inclusive é até um acordo que eu faço. Quando eu ajudo alguém, meu acordo, eu disse assim, você não tem o direito de falar que eu ajudei. Se você falar, eu não ajudo mais. É uma coisa que eu peço.
Mas eu preciso falar do número hoje para você entender sobre a lei da semeadura. Ela entrou em desespero, porque ela não queria os 1.000. Ela disse assim, eu só quero o suficiente para me comprar comida hoje. Ele disse assim, eu tô te abençoando. Esses R$1.000, faz supermercado para os seus filhos, compra comida para sua casa e se Deus, em nome de Jesus aqui, Deus vai te abençoar. Você vai arrumar um emprego. Ela, mas se você quiser eu trabalho para você e tal. Eu disse, não precisa. Eu tô abençoando sua vida. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Como você tá vendendo paçoca e você não vendeu nada hoje? Aí ela começou a chorar mais ainda. Ela disse assim, vendi. E os R$20 que eu apurei, eu vi uma pessoa passando fome debaixo da ponte e eu dei. Uau! Pra ela comprar um prato de comida. Só que Tá brincando, cara. aí que vem um negócio, cara. Sobre lei da semeadura. Uau! Pra você aprender sobre semear na vida dos outros, que é muito mais importante do que quem recebe. Se você pegar quanto eu dei pra ela, foi R$1.000. Quanto ela deu pro cara da rua? R$20. Se você dividir por 20, 1.000 por 20, dá 50. Deus multiplicou 50 vezes os R$20 que ela deu de coração para ajudar uma pessoa. O que ela recebeu? 50 vezes mais. Quando eu chego em casa, eu recebo um pagamento de R$50.000. Exatamente o que multiplicou na vida dela. Ela deu 20 e multiplicou 50. Você deu 1.000. Eu dei 1.000 e 50 mil. Isso é só para as pessoas entenderem que quem dá é muito mais sobre quem recebe. Quando você abençoa, quem recebe é abençoado. Quem abençoa é abençoado 50 vezes mais, cara. Cara, Vocês viram? O crente colheu 100 vezes. O que tá mais ou menos, eu acho que ele é marido de uma cantora sertaneja. Parece, né? Maiara, sei lá qual é o nome da menina. Simone, né? É uma coisa assim. Ele colheu 50, ou seja, tudo começou quando ela ajudou uma pessoa mais pobre que ela. Ela deu tudo que ela tinha para uma pessoa pobre. Então ela gerou uma multiplicação. Com essa multiplicação, quando ele veio e abençoou ela, a mesma multiplicação que estava sobre a vida daquela mulher passou para ele. Por isso que existem pessoas que quando você abençoa ela, sua vida muda. O pessoal de casa não ouve daí. Boa noite, a graça e a paz. Eu tenho 3 testemunhos para dar sobre o que o bispo está falando, que aconteceu comigo. Primeiro, quando eu fui comprar meu carro, eu tinha um outro carro antigo que me dava muita dor de cabeça, um Gol. E eu e meu esposo decidimos vender o carro. Aí nós fomos na concessionária, o pessoal da concessionária falou, olha, seu carro está muito velho, nós vamos dar 14 mil. E aí, tá bom. E a gente estava super alegre. Fomos lá e falamos, não, mas agora nós vamos comprar um carro zero. Aí fomos comprar um carro zero. E a prestação ficou muito alta, mas mesmo assim, eu falei, não, vamos, que eu creio que Deus vai nos abençoar. Só que antes disso, eu estava orando e o Senhor pediu para que eu ofertasse na vida de alguém, de uma pessoa crente. E me deu um valor. Eu quero que você oferte tal para essa pessoa, que ela está precisando desse valor. E eu fui, coloquei no envelope e ofertei para ela. Ela começou a chorar na hora. Ela falou assim, era o que eu precisava para pagar minha conta de luz. A princípio ela não queria aceitar. Eu falei, não, você tem que aceitar, porque eu tenho que ofertar na sua vida. E aí, quando eu saí de lá, o Espírito Santo falou no meu coração, essa oferta é a chave do seu carro. Falei, amém. Aí passou 3 dias, eu contente, falando para minha mãe sobre o carro e tal. E uma tia minha mandou mensagem para mim e falou assim, eu vou te dar mais 10 mil para você dar a entrada junto com os 14 mil que você tem do seu carro para a prestação para vocês ficar bem baixinha, para não pesar para vocês. E aí, quando ela mandou a mensagem para mim, na hora eu lembrei que eu ofertei na vida daquela pessoa. Isso foi uma coisa. A segunda, essa mesma pessoa, a semana retrasada, eu ofertei na vida dela. Ela chegou para mim e falou, você me empresta tantos reais? E aí, na hora, eu falei, não, eu não vou te emprestar, eu vou te dar. Aí, era o único que eu tinha no meu aplicativo.
Era o único que eu tinha no aplicativo. Falei, não, eu vou te dar. Ela, não, mas eu vou te pagar. Falei, não precisa. Eu tô te dando, eu tô ofertando. Ela, não é nem para mim. Falei, não precisa. E aí, passado 2 dias, eu ganhei no chá de fralda R$200, que era do neto da apóstola, né? Neto da apóstola. E aí, na semana passada, eu estava num laboratório médico, fazendo os exames, que tinha acontecido um problema de saúde comigo. E eu lá passando mal, assim, baixada a cabeça. Eu falo, meu Deus. E orando, né? E nessa hora apareceu um rapaz, assim, na minha frente. Ele falou assim, eu posso orar por você? E eu abri o olho e falei assim, pode. E aí, muitas pessoas lá no laboratório. O laboratório estava lotado. Eu falei, pode. Ele falou, meu nome é Isaac. Quando ele falou, meu nome é Isaac, meu corpo arrepiou. Eu falei, filho de Abraão. Aí ele olhou assim para mim, sou eu mesmo. Aí ele olhou por mim, ele falou assim, eu sou um jovem missionário, e aí eu faço missão e eu quero te dar um livro. Ele falou assim, eu falei, você quer me dar um livro, mas eu quero ofertar na sua vida. Ele falou, amém. Se você quer ofertar na minha vida, eu recebo. E aí o Espírito Santo falou na hora a quantia que eu tinha que ofertar para ele. E eu ofertei para ele. E aí ele fez a oração em mim e tal, e me deu um livro. E aí, na hora que eu fui para guardar o livro, que eu virei, cadê o rapaz? Não sei para onde que ele foi. Perguntei, moça, você não viu um rapaz assim? Não, você não viu um rapaz? Não. Falei, amém, Senhor. Amém. E quando o bispo estava falando, na hora eu lembrei dos 3 que aconteceu comigo, fora outros, né? Que aconteceu, mas esses 3 assim me marcaram porque foram assim já logo em seguida, né? O que aconteceu em seguida. E a lei da semeadura é fantástica. O que eu posso falar para você é o seguinte: aprenda a semear na vida das pessoas sem esperar nada em troca. Às vezes você vai semear dinheiro, às vezes você vai comprar um produto dela, você entende? Às vezes a pessoa, sabe, vou dizer assim, às vezes tá a Zélia lá, ô Deus, manda um cliente para mim, né? Eu tô querendo hoje um troquinho aí e tal. Aí você vai estar em casa, de repente Deus vai falar com você assim, você não tá precisando fazer a unha? Aí você fala, é mesmo? Mas quem? De repente Deus fala assim, Zélia, ô Zélia, o que você tá fazendo? Você tá com horário livre? Tô. Você entende? E aí Deus está criando uma situação para te abençoar e te prosperar. Abençoa ela, abençoa você. Por você abençoar ela, libera uma bênção na sua vida. Assim, a lei da semeadura é real. Mas eu vou dizer algo que eu não vou conseguir falar hoje, só para deixar uma pulga atrás da orelha de vocês. A lei da semeadura é o menor nível de relacionamento com Deus. Existe ainda um relacionamento mais profundo, que muitos de vocês já estão provando e só não sabem. Mas outro dia, quem sabe, a gente fala sobre isso, amém? Vamos ficar em pé. Agora tem a busca, gente, tem a busca, eu já estou 1 hora falando. Era para eu falar meia hora só. Nós vamos agora adorar a Deus, nós vamos buscar a presença do Espírito Santo, amém? Vamos então orar ao Senhor e que você hoje comece a viver essa realidade na sua vida, amém? Abençoe os seus irmãos, abençoe o próximo, abençoe todos que passarem na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Pai, rendemos graça a Ti. Obrigado, Senhor, que o Senhor faça de nós verdadeiros semeadores, pessoas que semeiam, Pai, mas nós também queremos viver a colheita, Senhor. Precisamos viver o 100 por 1, 60 por 1 ou 30 por 1, Senhor. Ah, Pai, como queremos viver o Seu favor. Pai, embora Paulo tenha dito que muitos vão morrer, não seja assim conosco, Pai. Nos permita viver a prosperidade antes desse tempo, Senhor. Ah, Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Eu oro para que o Senhor abençoe seus filhos e filhas. Pai, agora eu te peço,
receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, e eu peço, derrama o Espírito Santo, derrama o poder glorioso, porque o Espírito já habita em nós, mas nós queremos o poder glorioso nos revestindo para vencer esse mundo tenebroso. Derrama a sua glória sobre nós, em nome de Jesus.